uma aula aqui. Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês, Rodrigo Chorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, que encontro é esse, hein? Então, é um encontro talvez que muitas pessoas consideram aleatório, eu acho que extremamente oportuno. Porque são duas pessoas que trazem verdade, que geralmente nem cobram pelos seus conteúdos. Se você quiser o da Lara, do 3/8, eles vão falando, cara, você não precisa me pagar, o que você quiser tem de graça. E tudo que eu fiz, eu já fiz de graça para vocês. E por isso, talvez eles sejam as pessoas ideais para protegerem as pessoas. Pelo menos eles acreditam no que eles fazem, né? E a gente gosta de uma confusão também, né? Essa parte eu ia falar mais. Essa parte. Nem sei se vocês gostam da confusão, mas a confusão gosta de vocês. Que chega próximo toda hora, mano. Que é agradecer a primeira vez na nossa casa. Obrigado, viu, Lara? É um prazer conversar com você. Muito obrigado pelo convite, vocês são muito gentis. Valeu. Mesmo. E Magnata. Cuidado que não pode bater, ele tá todo quebrado, rapaz, né, cara? toda vez que eu venho aqui, eu tô todo lascado, velho. Eu acho que tá dando azar. Eu acho que é pé frio esse negócio aqui. Eu só coloco você na frente dos bons. Toda vez eu digo que eu não preciso mais dizer nada. Eu sempre venho aqui dizer as mesmas coisas. Mas vocês me convidaram pra conhecer o cara que salvou a vida do professor Olavo. Eu ia dizer não. Vocês me convidaram pra levar a público a mensagem do professor Carreira. Um cara que foi fundamental. O que eu vou dizer não. Todas as vezes que vocês me convidam, são convites, como é que chama? Inexcusáveis, né? Um convite que você não pode recusar. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem milhões de seguidores e um público virgem da minha mensagem, porque mais de 90% de quem me segue é homem e mais de 80% de quem segue ela é mulher. Então são públicos totalmente diferentes e que tem valores core, tem valores núcleos muito parecidos, que é a liberdade, que é a rejeição ao discurso estabelecido, a rejeição à imposição, exatamente, a compreensão de que a salvação individual, da meritocracia, que a única maneira da gente combater o crime, a vagabundagem, é alinhar as motivações corretamente. É isso, é uma pessoa que tem os valores núcleo. Inclusive, eu estava conversando aqui, ela estava com o livro já todo, olha para como tá o livro, uma pessoa que já leu o livro há anos, a edição antiga, já tá todo anotado, não é isso? Já tá todo bonitinho aí. Inclusive, ela trouxe de presente o livro do professor Denis, que ela disse que influenciou ela a seguir Ayn Rand, não é isso? Foi ele que me apresentou a Ayn Rand. Denis Xavier, nosso amigo. Já veio aqui 6 vezes no Três Irmãos. Pois é. E aí a gente chama a Ayn Rand carinhosamente de Aveia. Porque agora ela ficou muito íntima nossa. Rapaz, ela inclusive diz, como é que chama? Tem duas coisas que o pessoal diz que desmoraliza ela, né? Que teve, o marido dela era cook mesmo dentro de casa, dava pra outro cara com o marido dentro de casa, não é isso ou não? Exato. Sério? Olá, não sei, não sabia isso. Individualismo não é isso ou não? Dela, ela faz o que ela quiser, não é isso ou não? E a outra crítica pública que se faz muito a Rand é que ela defende a liberdade, foi contra o comunismo e morreu mamando no sistema público americano. Exatamente. Mas se eu tiver uma mensagem pra você em relação ao welfare desse país, mame até sai sangue, né? Isso você tem que usar até o último centavo. Cada centavo que você não usar, meu irmão, alguém vai usar, né? Isso pra contra você, não é isso? Hein? Você vencer o sistema, você tem que entender parte do sistema, você tem que estar lá no meio. A galera não entende isso não, mas você é o ferrinho defensor da posição de que, mano, se o Estado estiver me tomando e eu conseguir pegar um pouquinho de volta, pô, é que o mal mínimo, tem né? nisso. É o mínimo. É o mínimo. Uhum. Porque ele não vai te dar de graça, não. Você tem que ir lá. E nem é de graça, porque você trampa, é mais trampa caro igual do um que condenado. Olha o tanto que 3/8 é bom de trabalho. Ele tá lá um tempão, ele cheio de doença, todo quebrado, todo fudido. Não, eu trabalhei no plantão sexta e botei atestado, né? Isso aí já deu entrada no hospital, né? Maluco. E eles não deixam o cara parar de trabalhar? Que estado satânico é esse, mano? Não, mas é isso. Como é que chama? A máquina é feita para a punição não ser a sentença. A punição, muitas vezes, é o processo. É a existência de um processo contra você, a existência do inquérito que não acaba nunca, que foi reaberto pela AGU de Bolsonaro, no inquérito das fake news foi reaberto por Bolsonaro, pela AGU de Bolsonaro, não é isso? Uhum. Eu até falei isso ontem, o cara ficou nervoso lá, não é isso? Mas o certo é fazer como ela faz. Não discutir nome de político, não, se não ganha nada com isso. Boa. Não soltar fogos na porta da STF, né? Exato. A gente ganha alguma coisa soltando fogos na porta da STF, fazendo protesto, indo pra porta de quartel. Menos pior. O nosso voto real, cada centavo que você consome, cada centavo que você poupa, cada real, se você comprar uma água mineral, você muda o valor da água mineral, a quantidade de água mineral disponível, a remuneração de quem produz, vende e transporta água mineral. Cada centavo que você consome ou poupa modifica a realidade física desse mundo, não é isso? Esse é seu voto real, que tem consequências reais. Seu voto na urna, meu irmão, a chance de ser decisivo é menor que ganhar na Mega Sena, né? Exatamente.
E você, Lara, como que é a sua relação com o Estado? É exatamente assim. Eu penso no minha pátria, minha família, e minha família sou eu no momento. Não tem nada que eu possa fazer expressivo a não ser passar a mensagem que eu tenho para as pessoas. E a mensagem que eu tenho para as pessoas é exatamente essa, que o que você faz por você é mais importante do que o que você tem potencial de fazer por uma galera que na verdade você nem conhece. Então eu me preocupo em fazer o meu. Eu me preocupo em se isso aqui tudo explodir uma hora, se eu tenho como pegar meus paninhos de bunda, juntar, pegar quem eu amo e sair daqui. Desde que eu tenha como fazer isso, eu tô tranquila. Pô, e você sempre teve esse pensamento? Sempre tive esse pensamento. Sempre. Você já assistiu a introdução do Free to Choose de Arnold Schwarzenegger? Não. Rapaz, se você nunca assistiu, eu recomendo altamente que você assista. Bote na internet aqui. Arnold Schwarzenegger Free to Choose. O Arnold Schwarzenegger diz o seguinte: quando eu tinha 11 anos, os meus colegas de escola discutiam que profissão eles iam seguir baseado em quanto eles aposentavam. Eu sabia intuitivamente que isso era imoral, que isso era medíocre, que eu nunca seria alguém pensando assim. Por isso eu tive que sair da Europa para ser o melhor. Eu não seria o melhor ator, eu não seria o melhor governador, eu não seria o melhor do mundo em porra nenhuma num ambiente de mediocridade, não sei o que lá. Aí ele começa a dizer que a primeira vez que ele assistiu o Free to Choose com o Milton Friedman, ele finalmente viu toda a fundamentação daquelas coisas que ele já sabia intuitivamente que eram malignas e benignas. Você não assistiu assim, Free to Choose com o Milton Friedman? Eu vi, pra mim, o maior professor que eu conheci pessoalmente, o cara mais sábio que eu conheci foi o professor Olavo de Carvalho. O maior professor que eu tive que eu não conheci foi o Milton Friedman do Free to Choose. Recomendo altamente, assim como o professor Denis Xavier salvou muitas pessoas, né, isso no Brasil. Opa. Esse vídeo do Milton Friedman, Free to Choose, livre para escolher. O próprio Arnold Schwarzenegger diz que ele sempre foi anti-estatista, ele sempre foi anti-pagar imposto, ele sempre foi anti a zorra toda, sempre foi pela liberdade, mas não tinha, tipo, a argumentação do porquê, que era um imperativo moral, né? Isso ele só sentia ali no fundo que não era certo isso, né? Aquela história que ele fala ali, é a história que a maioria de nós sente, a primeira vez que a gente é exposto à argumentação. A maioria das vezes que eu fico argumentando sobre o princípio da não agressão, eu faço uma argumentação baseada na religião, que não é a da Lara. Eu digo, rapaz, a regra de ouro de Jesus, a regra de ouro de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, considerando que Deus é a realidade, a verdade e a vida. E o próximo como a si mesmo é o princípio da não agressão. Você agride, você inicia a violência contra inocentes que você ama. Se você amar a realidade, você vai iniciar a violência contra inocentes. Você vai assumir sua responsabilidade, não é isso? Então, os randianos, pô, lá na comunidade do Bitcoin tem vários Reicher. O Winston mesmo gastou uma grana alta aí durante décadas aí pra divulgar os trabalhos da Ayn Rand. O objetivismo, né? O próprio professor Olavo admitia, né? Que embora tivesse essas questões pessoais aí da putaria do Cook da casa de Rand, é o único sistema filosófico completo do século XX, que tem a estética própria, tem todos gnoseologia própria, axiologia própria, e eles criaram um sistema filosófico próprio que chega a verdades que não são só lógicas, que são comprovadas na realidade concreta. A verdade do PNA, ela não é apenas lógica, como é da realidade dos fatos. Tipo, você não precisa acreditar em Deus para acreditar em certas verdades, como que o sol nasce a cada dia de manhã cedo, não é isso? Não? Ou que a terra é redonda, fazendo a referência a Léo. Engenheiro Léo, rapaz, foi mal, eu tenho que pedir desculpa. Super Xandão, rapaz, os caras me botaram para gravar 3 podcasts em menos de 12 horas, eu tava fudido ontem da garganta, velho. Foi mal, perdão, como é o nome? Engenheiro Léo e como é o nome do outro? Você fez Super falta lá, né? Rapaz, eu soube que Engenheiro Léo tomou pau, perdeu o seguidor, e quem ganhou o debate foi o Super Xandão. Meus parabéns a Super Xandão. Eu prometo que da próxima, meu irmão, vou fazer o esforço que for. Eu pago, inclusive, eu vou pegar na casa dele o Hindenburg Melão, o brasileiro de maior inteligência certificada. Eu quero ver o Hindenburg Melão ser derrotado por você, Super Xandão. Não é isso ou não? Mas se der o seu Hindenburg lá, ninguém sabe quem é quem. O seu Hindenburg é igualzinho, mano. O povo não vai saber quando é o seu. Quando é o Hindenburg que estiver falando. Ele é mais grisalho, não é isso? Ele é um pouco mais grisalho, não? Não, igualzinho. Pô, o Léo conseguiu perder o debate da Terra plana, então. Não, a galera me falou que inclusive perdeu o seguidor no dia e o outro cara ganhou. É verdade isso ou não? O Xandão ganhou. O Xandão provou que a Terra é plana. Que não existe gravidade, não é isso? Meu Deus do céu. Esse cara deve ser bom de A Lara tá aqui assim. O que eu tô ouvindo? Esse cara é bom, não é? Ou não? O cara tá interessado, quero ver. A Lara começou a pensar assim, em que mundo estamos vivendo, hein? Não, pô, bateu 17 mil pessoas vendo, porra. Tem quantas pessoas vendo aí, Magnata? A gente tá com quase 2.000 pessoas. Pois é, tinha 10 vezes mais gente vendo ontem Terra Plana com o Super Xandão e não, mas o nosso só provando vai que não existe agora, gravidade. Galera. Dá like aí pra compartilhar isso aí. Não, ele vai aumentar o dos outros que o cara ouvindo. Porra, eu tenho que ver isso mesmo, que porra é essa aqui? Ô, Lara, e pra pensar assim, você já se lascou com o Estado? Não, é que na verdade eu lembro que eu olhei pra isso pela primeira vez naquela época que teve a reeleição era Dilma ou Aécio? Dilma ou Aécio. Foi a primeira vez que eu olhei pra política. Eu já lia sobre filosofia, já gostava do assunto, mas eu nunca tinha
tinha entrado no assunto política em filosofia. E aí eu lembro de ver aquilo e começar a reconhecer os ciclos. E ver os ciclos como eles acontecem iguais de tempos em tempos, dependendo de onde tá, só mudando de lugar para lugar e qual ponto do ciclo que é mais forte, né? Então, onde vai ficar uma coisa mais à direita, uma coisa mais à esquerda, comecei a me interessar por isso. E aí comecei a ler sobre esse ponto de vista político-filosófico para tentar entender o que era o quê. E aí foi ao ver o que era o quê que eu vi o quanto a galera estava falando de coisas que não eram aquilo. Então, o pessoal estava colocando umas pechas, né? A pecha da esquerda, a pecha da direita no nazismo, a pecha da esquerda no fascismo e assim. Fui olhando para isso, me interessando sobre isso. E aí foi nessa época que eu conheci o Denis, que comecei a ler sobre os principais nomes do liberalismo. E aí foi nessa leva de ler sobre o liberalismo que eu comecei a ver que isso se aplicava na minha vida econômica também, né? Que para onde ia meu dinheiro também fazia sentido. Coincidiu de ser a época que eu comecei a ganhar dinheiro, porque antes eu era uma fodida, não tinha dinheiro para nada, devia tudo até as calças. Então eu comecei a ganhar dinheiro acho que uns 3, 4 anos depois de começar a estudar essas coisas. Então eu já sabia mais ou menos para onde mandar. Demorou para eu entender que o que eu achei que funcionava não era exatamente o que tinha que funcionar. Demorou para eu entender que Bitcoin era uma opção para guardar dinheiro e não necessariamente para... Hoje Bitcoin é uma opção para você. Hoje é onde eu guardo o meu dinheiro. Caramba, velho. É onde eu guardo ele. Porque real não é dinheiro, não é isso? Exato. Então é onde o que eu considero de patrimônio o que eu tenho em Bitcoin. Eu tenho um patrimônio aqui. Eu tenho um patrimônio fora daqui. Eu tenho patrimônio, mas aqui, o que está no Bitcoin para mim é o que eu tenho seguro, que é o que ninguém tira, que é aquela pergunta que eu fiz antes. Esse gráfico que você está explicando, você lembra disso aqui? Lembro. Tem 4 posições políticas. E tem 4 coisas que acontecem na vida da pessoa que determinam a posição política dela, né? A pessoa não tem dinheiro, geralmente ela é de esquerda, né? A pessoa pode ganhar dinheiro, ela quer liberdade. Exato. A pessoa geralmente é a favor da putaria e tal, até ter filho, né? Isso aí o cara... Aí aqui o ciclo, né? Isso aquela coisa que acontece. Você é a favor do Estado, até você tomar uma sentença condenatória, uma multa indevida, né? Isso aqui o ciclozinho aqui, né? Exato. E como tem cada vez mais multas indevidas, mais perseguições, mais gente está sendo empurrado, né? Isso pra liberdade, né? Que não necessariamente é a direita. Porque a galera quer sair da esquerda e vai pra direita, mas a direita e a esquerda... Já que a gente tá falando de política, a gente tá falando disso, mas eu preciso definir o que é direita e esquerda aqui, né? Porque aqui a galera chama de direita uma galera que é pró-Bolsonaro. O que não significa que eles sejam de direita. Me afastem da direita, eu sou centrão, não foi isso que ele falou? Ele falou, mas eu sou centrão, não mesmo na época direita, mesmo na época que ele assumiu como direita, ele jamais foi. Não, ele se assumiu agora que não é mais porra nenhuma, né? Agora que não serve mais pra nada, né? Agora que não manda mais porra nenhuma. Ele pediu desculpa ontem 7 vezes a Alexandre de Moraes. Eu achei ele chamou ele pra ser o vice dele em 2026. Eu achei que Bolsonaro ia chegar lá e dizer assim, se você for homem, me prenda, mas solte as 1000 pessoas inocentes. Eu pensei que ele dizia, olha, não sei quem é inocente, eu estou à disposição aqui, eu assumo a porra que for, me bote na cadeia. Eu sei que ele, rapaz, se ele falasse isso, o cara ia sair como homem ou não? Não, ele pergunta pra ele se pode fazer uma brincadeirinha com ele, chama ele pra ser vice. Olha esse... Aproveitando, uma coisa que a gente tá querendo saber é o seguinte. Eu vi que quem confiar no Estado, então, vai se fuder, né? Em regra, nos últimos 5.000 anos, não é isso? Quem confiou em governante, não é isso? Inclusive, eu atribuo, em grande parte, o sucesso dos judeus na história da humanidade ao seu ceticismo em relação aos governantes, não é isso? Você atribui a isso? Eles confiavam nos governos? Não. O judeu que confiava no governo, ele não sobreviveu, não é isso? Nunca sobreviveu. Esse aí mesmo, a seleção natural cortou, não é isso? É verdade. Teve um monte de judeu patriota dizendo que a Alemanha nunca faria isso com eles, não é isso? Não teve um monte de judeu que lutou a Primeira Guerra Mundial pela Alemanha? Não, rapaz, a Hitler nunca vai fazer isso comigo, eu sou um herói da Alemanha, não é isso? A Primeira Guerra não tinha nada a ver. Não, mas é o judeu que lutou a Primeira Guerra dizer, não, eu sou um patriota alemão, ele nunca vai fazer isso comigo, não é isso? E se fudeu ou não? Não, isso aí foi uma raridade, né? Rapaz, acho que teve um montão, viu? O judeu otimista se deu bem na Alemanha, que confiou, ficou até o final. Hitler avisou no livro o que ele ia fazer lá, não escreveu no livro que ele ia fazer ou não? Escreveu. Ele escreveu, meu irmão, ele avisou. Lula não tinha os cadernos do PT ali, ele escreveu tudo que ele tá fazendo ali. Não teve caderno do PT? Eles disseram que eles iam fazer. Quem disse que ia fazer uma coisa e fez outra foi o Bolsonaro, não foi o PT não, velho. Os cadernos do PT tinha tudo que eles iam fazer lá, né? Eles foram sinceros, né? Mas e se tratando dos Estados Unidos? Quem confiar no governo também vai se ferrar? Rapaz, existem lugares menos... Até na cadeia tem vagabundos menos piores que outros, né? Você não pode moralmente colocar um ladrão no mesmo nível de um latrocida, um estuprador, não é isso? Existem vários níveis. Qualquer tributação, ela é ilegítima. Os Estados Unidos é o farol da liberdade. E a Revolução Americana, a única revolução que deu certo na história da humanidade, fez a humanidade inteira ser muito mais livre e rica. Isso ninguém pode negar. Agora, tem várias coisas nos Estados Unidos que são mais totalitárias que no Brasil. No Brasil tem prescrição.
Não existe isso no direito americano. Roger Ver, por exemplo, quase foi preso recentemente. Porque os caras disseram que ele não pagou imposto há 13 anos atrás. Há 12 anos atrás ele renunciou à cidadania americana. Quase que o cara vai preso. Se o Saverin, que é o brasileiro da nossa geração mais rico, voltar para os Estados Unidos, ele não vai preso? Vai. Não, mas aí foi sacanagem dele, né? Não, mas na época ele fez o que era legal. Era legal fazer. A Portugal, inclusive, tem exit tax. Depois que os Estados Unidos fez a lei Saverin, que é o cara ser obrigado a pagar imposto se residir lá acima de X anos, tem uma caralhada de países fazendo exit tax, bicho. Essa é a tendência aí que vai bombar, viu? Mas aí ele... Não, o que ele fez era legal. Agora, o governo americano considerou que foi feito com má fé. A questão é que a lei criminal é pra ser uma coisa que não seja... era pra retroagir, né? Não, a lei criminal não é pra ser uma coisa por analogia. Ele tem que fazer exatamente o que tá no tipo legal, não é isso ou não? Você acha que... Enfim, quais serão os últimos países a adotar o Bitcoin? Não faço a mínima ideia. Os Estados Unidos têm uma tendência eu acho que eles vão fazer com o Bitcoin o que eles fizeram com o ouro em 33. Eles vão expropriar, desapropriar. Agora, os lugares que vão desapropriar quem tiver Bitcoin em corretora. Acho que sim. Acho que eles vão fazer o que fizeram com o ouro em 33. O pessoal do ETF então vai se fuder. Rapaz, eles vão receber o dinheiro deles em dólar. Mas isso daí eles não querem receber em dólar, é uma sacanagem, porque querendo ou não, o dinheiro é seu. Acho que acho que essa galera toda que tá colocando dinheiro em ETF e negócio vai receber um montão de dólar e os Estados Unidos vai se financiar por mais 20 ou 30 anos depois de qualquer outra moeda do mundo. E eu prefiro que os Estados Unidos façam isso do que a China e você. A China, você acha que vai fazer também? Tipo assim, não vai fazer porque não tem 2, 3, 4, 5 milhões de Bitcoin em custódia corporativa lá. Mas se eles tivessem a oportunidade, eles fariam. Qualquer governo do mundo, eu e você, como presidente do Brasil, se a gente pudesse fazer o Brasil ter 4 milhões de Bitcoins comprando involuntariamente com papel que a gente imprime, a gente ia dizer não? Esse poder? Claro que a gente ia dizer sim ou não. Não é. Você tem uma máquina. Você tem uma máquina que você aperta o botão e uma pessoa que você nem conhece morre e sai $1 milhão. Se você ia apertar o botão quantas vezes nessa máquina? Você que tá me ouvindo aí, se apertar Muitas o botão vezes. quantas vezes? Todo mundo ia apertar, porra. Uma pessoa desconhecida morre? Uma pessoa que você nem conhece morre e sai $1 milhão da máquina. Não ia apertar. Rapaz, a maioria das pessoas ia apertar de montão, velho. Apertava? E depois você apertasse a primeira vez, De repente o cara já é um velhinho, né? Já tá lá com 80 e pouco. Você nem conhece, nem Você tá lá, o cara... o cara tá lá na cama do depois você hospital. apertou 10 vezes o botão, mas você vai estar acostumado a matar gente, nem isso ou não? Hein? O cara é um vagabundo, o cara tá na cadeira Se elétrica. pudesse você tá- escolher quem é que vai de base, aí sim. Mas aleatoriamente não. Rapaz, olha, qualquer um de nós no governo, se a gente tivesse o poder de fazer, de gastar dinheiro público, a gente não ia gastar. Você não gostaria de imprimir dinheiro público para libertar a Venezuela? Você não gostaria de gerar dinheiro público? Você acha que esse negócio de matar os vagabundos, como você tá dizendo, é grátis ou vai custar dinheiro? Tem que armar os caras? Tem que armar os caras. Vai gastar dinheiro só que público ou não vai? Você não pode... Você não... Qualquer um de nós, meu irmão, se Não, tivesse você a não máquina pode- na mão, tinha imprimir, meu irmão. Ninguém quer mais que bandido vai pra vala do que eu. Só que é o seguinte, cara. Nós não podemos querer fazer o bem, ou seja, que os bandidos sejam eliminados, Certo. fazendo o mal, que é desvalorizar a poupança do aposentado, o salário do trabalhador. Então a inflação é um crime per se. Senão você cai no utilitarismo e isso não vai ter fim. É isso, mas a moeda já não tá condenada? Senão Essa você moeda vai morrer de qualquer maneira ou não? Se não virar o argumento das abortistas. Mas né? o real tá condenado ou não tá? Não, o réu tá condenado. Isso ele vai morrer de qualquer maneira? A gente vai receber aposentadoria? Não, mas não... Acabou, isso o cara vai receber agora. Mas o real tem poder de compra positivo. Isso, mas vai morrer. Ele tem os Vai contados, morrer, né? mas nós temos que alongar esse prazo. Porque quanto mais alongar esse prazo, o prejuízo a longo prazo é menos pior do que prejuízo a curto prazo. Quem se beneficia mais com o real valorizado? A juíza lá que condenou Léo Lins, o STF ou o aposentado? Quanto é o teto do aposentado mesmo? Quanto é que esses juízes estão ganhando, hein? Quem é que tá se beneficiando mais do real? É os vagabundos ou os honestos? Do real ainda manter algum valor? Quem é que tá se beneficiando mais? O problema é que o aposentado sofre mais com a desvalorização. Justamente porque quem tem dinheiro para investir em outros ativos vai investir em outros ativos. Pois é. Aprende Então, com a experiência. o real tá condenado, A galera tá. vai voltar a ver o valor de ter filho, não é isso? A ter uma relação social, não é isso? De acumular longe do Estado. isso Vai tem ser que uma grande aprender de lição qualquer bem jeito. dolorosa, não é isso? Vai ser uma grande lição e bem dolorosa. Nós nunca podemos cair no erro do utilitarismo. Certo. Nunca podemos fazer um bem, né? Querer fazer um bem Através do mal. diretamente fazendo mal para algum inocente. O que eu queria aproveitar é falar o seguinte, a gente tem falado muito sobre que o Brasil tá defasado em diversas áreas. Então a gente não tá próximo do que é produzido nos outros países em eficiência. Não, só faz cair a produtividade há 40 anos. Tá caindo. A gente está muito longe, por exemplo, de dominar certas áreas tecnológicas, de inovação. E a E inovação vai piorar ou melhorar? grande motor. E vai piorar ou melhorar? Vai piorar. A população brasileira vai ficar cada vez mais jovem ou mais idosa? Mais idosa. Nos próximos 10 anos a população já vai começar a cair. Vai, Vão ter porque a bairros vazios. taxa de fertilidade no Brasil tá abaixo do índice de reposição. Em 15, 20 anos vão ter bairros e cidades fantasmas no Brasil. Vai ter rua fantasma, com casa abandonada. Igual na Itália.
Na Itália Igual já tem. aqueles vilarejos da Europa que tem uma venda em a liquidação. Itália tá sendo invadida. Tem um montão de gente querendo morar na Itália. Tem gente querendo vir morar no Brasil. Eu queria muito que as pessoas continuassem. Tem um monte de gente querendo vir morar aqui. Pra Itália. Pois é. Aqui A tendência nos próximos 10, 20, 30, 40 anos é ter mais ou menos demanda de imóveis nesse país. Menos. Pois é. Então, O preço vai cair. esse é o ponto do colapso societal. E isso daí pra economia. Como que a economia vai se sustentar? As pessoas têm que fazer filhos. Eu acho que não tem mais ponto de retorno, não. Pro que tá Nunca houve pra abaixo, acontecer. abaixo de 1,6, nunca houve, não é isso? Que é mais ou menos onde o Brasil tá. Agora, as A pessoas... Coreia do Sul já foi, tá? A Coreia do Sul tá com uma taxa de 1,2, uma coisa patética. Já foi. Depende. Eu acredito que se acabar os benefícios misóginos, se acabar as leis feministas, volta rapidinho. Volta as pessoas, até bactérias, como é que chama? Respondem a motivações. Você restaurou, acabou. Vocês concordam que em 48 horas sem energia elétrica acaba o feminismo ou não? Acaba. 48 horas? Sem energia elétrica acaba o feminismo. Acabou lá na Europa, lá em Portugal? Não na deu Espanha? 48 horas, mas no Rio Grande do Sul acabou. viu? Acabou, né? No Rio Grande do Sul acabou. Acabou. A mulher falou, eu quero igualdade, não sei o que, sem energia elétrica. Não falou não. Acabou, meu irmão, negócio de igualdade, né? Seja homem, por favor, me proteja. E em 72 horas volta a escravidão voluntária. A gente entregando o filho porque não tem condição de alimentar, não é isso? Você pode ficar com meu filho pra sempre. Eu vou ser seu escravo, só me alimente. Isso volta em 72 horas. Mas isso daí já era uma coisa bem mais antiga, não precisou falar da energia elétrica, né? Não precisou da energia Não, mas elétrica atirando a pra mudar. energia elétrica, volta às instituições do passado, não é isso? Mas volta. Hein? Mas vai regredir 1000 anos assim, pô. De uma vez só? Que 1000 anos, pô, não tinha energia elétrica há 200 anos. E sim, mas há 200 quê? anos atrás você já tinha trabalho por pertencimento à terra, vínculo à propriedade. Isso continua. Sem energia elétrica ou não? Não precisa ser necessariamente escravidão, né? Não, 200 anos atrás não tinha escravidão? Tinha, mas não todo mundo. Não em isso. todos os lugares. A escravidão acabou com a máquina a vapor, com a Revolução Industrial, não é isso? Sim. Ele não valia mais a pena financeiramente escravo, não é isso? É. O cara não tem obrigação nenhuma com o cara, paga a hora, se ele não produzir, se lasca e morre de fome, não é isso? Isso. A escravidão sempre foi uma reserva de mercado de latifundiário para não concorrer com os pequenos produtores. Tem um vídeo de Olavo excelente sobre Por isso. isso que a Princesa Isabel caiu, porque os malditos dos latifundiários republicanos, liberais, maçônicos, queriam manter a reserva de mercado Quando- e a Princesa Isabel acabou com a festa deles. Você assistiu aquele The Chosen? Assisti. Tem uma passagem bíblica de Mateus que o centurião pede a Jesus que cure o escravo dele. Você lembra dessa passagem? Inclusive tem um vídeo extraordinário de Olavo, se você quiser pesquisar aí, dele comentando isso. Por que o Jesus não mandou ele libertar o escravo? Porque a escravidão ela é moralmente neutra. O tratamento, o moral, é a maneira com que o cara é escravizado e a maneira com que você trata o escravo. Tem pessoas que tratam filhos, pais e sócios de maneira absolutamente imoral, que corneia o cara, que trai o cara, que rouba o cara, que humilha o cara. Tem marido e mulher. O casamento é a forma com que o marido trata a mulher é determinada pela instituição? Não, é determinado pelo como você se comporta, não é isso? Isso. Tem maridos que honram as esposas, tem marido que trai a esposa, não é isso? Tem marido que empurra AIDS na esposa, não é isso? Não acontece isso? Tem mulher que faz o cara criar filho dos outros. Tem empregado, tem empregador que destrói a vida do empregado, que assedia ele sexualmente e tal, não é isso? Concordo. Pois é. Inclusive, o cara tava falando, quantos por cento tem levantamento de quantos por cento dos testamentos no Brasil não apenas libertavam os escravos, mas deixavam os escravos com legado. Uma pessoa que trata um escravo como um filho, que às vezes era filho do cara, ele tem uma relação mais imoral do que o cara botar o menino pra ser empregado dele? Nossa, isso aí... Você entendeu o que eu tô dizendo? Júnior, isso aí que o 38 falou, que a escravidão é moralmente neutra, eu não podia discordar mais. Eu discordo completamente. A escravidão por dívida de criminal não existe, não tá na lei de Deus. O cara matou o filho, o cara matou o pai de família. Como é que esse cara vai ser punido? Matar o cara ou botar ele pra trabalhar pra sustentar a família? Não. Como é que chama o cara a ser obrigado a Mas trabalhar aí pra você não tá morrer? falando de bandido. Mas o nome disso é escravidão ou não é? Não, aí você tá falando de bandido. Mas o nome disso bíblico não é escravidão ou não? Mas o servo do centurião, o servo do centurião não era bandido. Não sei, eu não sei. Ali diz qual é a origem da escravidão do cara? Não, como era Império Romano, provavelmente era o que Tinha sempre escravidão existiu no Império criminal por Romano, conquista ou por era dívida, não é conquista isso? de guerra, Ou era dívida. aquela tese aristotélica Ou de que algumas dívida. pessoas não merecem liberdade. Dívida, o cara é um pródigo, madeira, não é isso? Não, mas a dívida, o cara tem que ser forçado a pagar a dívida. Se não mas pagou? ele não pode ser vendido como se ele fosse ele mesmo uma mercadoria. Ele só precisa produzir e indenizar aquele para quem ele tá devendo. Mas Inclusive na Bíblia fala várias vezes de perdão da dívida. O de dívida, o bíblico, ele é por tempo determinado, que é de 7 anos, não é isso? Inclusive, tem muitas pessoas que, inclusive, é o Ojeda, que é o advogado que fez uma análise sobre o meu negócio de escravidão, ela quer dizer, olha, o nome correto disso não é escravidão, é servidão. Porque a escravidão é perpétua, não é isso? E a escravidão bíblica por dívida é de 7 anos, não é isso?
Então, na escravidão você é reduzido a uma mercadoria. Isso, e Ela não é moralmente por neutra. tempo determinado, né? Se você tem 7 anos pra servir o cara, no final dos 7 anos você tá livre, né? Então, mas aí, por isso que é tão importante o magistério da Igreja Católica. Porque se a pessoa for só olhar a Bíblia é claro que ela é infalível. Só que aí o sujeito não vai ver como é que os fatos têm que ser interpretados. Jesus não veio aqui combater diretamente as instituições, fazer revoluções políticas. Ele veio estabelecer as bases da lei moral e combater o pecado, o demônio e a tentação do mundo. Aí, como consequência disso, nós temos o combate ao socialismo, à escravidão, aos problemas temporais. Por isso que São Gregório de Nissa, ele falava, o homem é a imagem de Deus, você não pode vender a imagem de Deus. Por isso você não pode ter escravidão. Mas voltando, aproveitando essa questão que a gente tá falando do colapso da sociedade brasileira, para onde vai a economia, para onde vai a produtividade, para onde vai o preço dos imóveis? Isso vai tudo pro buraco, porque a população tá decaindo e a gente não consegue, a gente não é bom em nada. Vai ter mais ou menos impostos nesse país. Vai ter mais. Vai ter mais ou menos controle de capitais nesse Vai país. ter mais. Vai ter mais ou menos regulações nesse país. Vai ter mais. Vai ter mais ou menos corrupção nesse país. Muito mais. Vale a pena investir num lugar onde não vale a pena ser honesto? Você vai apostar na sua vida nesse país? Você quer aposentar aqui? Não tem como. Minha mensagem pra você é desinvista, velho. A única oposição não violenta em um estado de exceção, desinvestimento, velho. Não desafia Herodes. Nem São José não desafiou Herodes, não é isso? Ele foi ordenado a cair fora, ele caiu, não é isso? É verdade. Não detesta Herodes, velho. Se pique, velho. Se pique, eu tô dizendo a você a mesma coisa que o anjo disse a São José, não é isso? Pegue sua mulher e seu filho e caia fora daqui. É aquela coisa. O quê? Menos de 40 anos é obrigatório, né? Acima disso é quando você puder. Depende, se você for filho do governador, de um senador, o cara da STF, vale a pena você ficar aqui. Mas mesmo pra esse cara, não, mesmo que você... Filho de juiz vale a pena. Não, você tiver 35 anos e tiver concursado de juiz, vale a pena ficar. Agora não vale a pena você ficar comprando tesouro direto e ações. É você pegar seu cargo, o seu salário maravilhoso e comprar Bitcoin em autocustódia, não é isso? É isso. Legalmente. Aproveitar enquanto não criminalizaram isso ou não. Tem que Antes que o aproveitar. governo perceba, exatamente. Você tem tempo pra isso. A janela vai fechar, como várias janelas já se fecharam. Você acha que em Portugal, na Espanha, o juiz ganha mais ou menos que aqui? Você acha que nos Estados Acho que Unidos da ganha América... menos. Pois é, pelo amor de Deus. Você tá num ambiente que você tá ganhando mais do que o que você faria se você tivesse... É pra você largar seu emprego? Como é? Mame até sangrar que você falou, não é isso? Sim. Mame até sangrar, não é isso? Ué, você tirar dinheiro da pior instituição que existe, que é o Estado? Agora, Júnior, eu queria falar um pouquinho do Elon Musk, que eu acho dessa treta. Sim. Eu ia falar o seguinte... E eu já vou falar pra galera que daqui a pouco a gente lê os superchats, tá? A gente tem muito superchat aqui, a galera tá mandando. Não é que eu tô ignorando vocês, daqui a pouco eu começo a ler. Tanto o Elon Musk quanto o Trump têm razão no momento que eles estão criticando um ao outro. Porque os dois cometeram erros graves. Qual que foi o erro do Elon Musk? Apoiar o Trump. Não, o Elon Musk, ele queria subsídio para o setor elétrico, para o mercado de energia limpa. Ele nunca deixou de ser um woke ambiental. Então ele queria que o Trump continuasse subsidiando o carro elétrico da Tesla. Aliás, todas as como um empresas cara dele... da área da tecnologia, um verdadeiro... ele é engenheiro, ele é um cara que trabalha com inovação, é óbvio que ele vai querer energia limpa. Mas aí, por que tem que ser subsidiado? Se aquilo tem sustentação Eu econômica... acho que tem post do Trump pedindo o fim do subsídio, porra. Tem post do Musk, inclusive indicando que os concorrentes dele mamam mais o subsídio do que ele, inclusive. Que isso dá prejuízo pra ele. Postagem qualquer um faz. Não, mas, tipo assim, tem ele pedindo publicamente, inclusive tem demonstração dele que os concorrentes dele, não americanos, se beneficiam mais em market share do que o dele em relação. Porque, inclusive, geralmente, a maioria dos estados e municípios, eles têm cotas pras empresas. E lá nos Estados Unidos, não é X dinheiro para qualquer carro elétrico. Eles permitem que a maioria das empresas, eles vendam X carros elétricos. E como ele já tem um domínio do mercado, o dele acaba e o cara acaba sendo obrigado a comprar qualquer outra marca, né? É. Só que o problema é que as empresas do Elon Musk sempre se fizeram com subsídio. Não, especialmente a parte espacial. Isso é 100% Claro, que isso não dá lucro de nada. Isso é palhaçada. Ele hoje em dia mama mais do que a NASA. A empresa dele, como é o nome da empresa lá, recebe mais dinheiro. Não, mas aí eu vou defender o Elon Musk. Porque o Sérgio me doutrinou várias vezes. Pelo amor de Deus, você não vai usar Sacani pra economia, né, cara? É claro que eu vou. Não, é ciência, não é isso? É ciência. O que o Sacani mostrou? Ele mostrou que a NASA tinha um plano
entendeu? De incentivo para várias empresas. Por quê? Porque você não pode depender de uma empresa só. Não, pô, o americano chegou a pagar a Rússia, porra, pra mandar satélite. Exatamente. Tava nesse sentido. Os Estados Unidos o pagou a ônibus Rússia, espacial porra. explodiu e deixou a NASA na mão. E não tinha outras empresas pra Eles fazer esse pagavam trabalho. a Rússia, porra. Eles pagavam o governo russo, pra porra. buscar os astronautas da estação espacial. Você não acha humilhação os Estados Unidos pagar o russo, não? O que a NASA fez? Ela lançou um programa e assim, e tinha por exemplo, a Boeing tava lá, tá? Lockheed, todos eles. A Lockheed Martin, tinha todas essas grandes empresas estavam lá. E ela lançou um programa de incentivo de criação para empresas. O Elon Musk foi uma dessas empresas. E ganhou. Mas não é que ele ganhou de muito, assim. É a mais eficiente. Cara. É a mais eficiente, a mais barata, a que consegue colocar em mais tempo. Tipo, sei lá, ele manda 300 satélites por ano. Mano, cara, muito obrigado. Um cara com um poder desse, de eficiência, é claro que ele vai ter vantagem. É claro que Teve ele vai muita gente que, explodir. inclusive, que falou que era a briga do homem mais poderoso da Terra com o cara mais poderoso do espaço, não é isso? É. Então, assim, um cara que tem sozinho mais satélites do que um país como a China, entendeu? Esse cara, ele chegou lá e ele teve essas oportunidades, sim, de subsídio. As concorrentes dele também tiveram, só que eles não tinham a parte técnica que ele tinha. Ele desenvolveu essa história do foguete da ré, trouxe de volta o material, abaixou em 80% Olha, o custo. Ele revolucionou a indústria aeroespacial. Não, isso é... Olha, eu não tipo sou- assim, que ele revolucionou o mercado é indiscutível, Olha, não. eu não sou psiquiatra, mas eu sou economista. Eu não sei explicar por que as pessoas têm fetiche sexual em serem rabadas pelo Estado. Agora, eu sei explicar por que subsídios não funcionam. O argumento do Sacani só está provando que eu tô certo, porque quando você tinha um monopólio estatal, você tinha roubo do dinheiro americano e uma ineficiência brutal a ponto de perder para um país comunista. Depois que você abre a concorrência, já tem um ganho de eficiência, mesmo ainda tendo subsídio. O que significa que se houvesse concorrência verdadeira, ou seja, a total ausência de subsídio e regulação estatal, aí você teria um setor espacial ainda mais eficiente sem roubar ninguém. Mas, obrigado por esse argumento. Não, tudo bem, mas aí o ponto que o Sacani fala é o seguinte, que eles poderiam deixar somente a SpaceX lá e a SpaceX cobrar. Só que no dia que a SpaceX tivesse um problema, como nessa treta do Musk, por exemplo, se o Musk falasse assim, então tá bom, vou dar a questão de descontinuar toda o projeto. Toda a questão da... Deixa eu fechar essa porra e acabou. Da missão lá, de 2030. Acabou. Entendeu? Acabou. Não tem mais a agência espacial, não tem mais a estação espacial, não tem mais gente recebendo comida, mantimentos na estação. Acabou tudo. E se acabar tudo daí? O mercado não quis. O mercado prefere... Não, então, ele disse o seguinte, que a ideia era... O mercado prefere uma ferrovia. Não pode depender de uma empresa só, porque aí também a SpaceX podia virar monopólio. Não, como é que vai virar monopólio a não ser que exista uma barreira legal na Monopólio entrada? por eficiência, cara. Não, isso não existe. A maioria das Isso não empresas existe. hoje... De jeito Não nenhum, seria não por eficiência, existe. ser monopólio porque foi o único que contratou com o Estado, não é isso? Exatamente. A única maneira de existir monopólio é quando existe barreira legal à entrada. Isso é Murray Rothbard. Enquanto houver a Não, isso eu liberdade de entendo. concorrência, Isso eu entendo. os empresários Eu vão concordo. calcular se é viável concorrer com a empresa que está hegemônica no setor ou não. Isso já faz parte do processo E como é que vai concorrer com uma empresa que O cara da 80%? Amazon já não disse que vai mandar mais satélites do que ele, como o cara da Amazon lá? O cara da Amazon... Jeff ele vai- Bezos? O Bezos já disse Então, que mas ele não tá, tem ele empresa. tá pelo menos uns 10 anos atrasado, Sim, né? não importa. E a China não disse que vai mandar não sei quantos mil satélites. Tem vários caras A China tá atrasada, ninguém consegue fazer o que o Elon Mas tem Musk gente faz. correndo atrás ou não de fazer a porra de órbita baixa ou não? Tem, mas aí você tá falando do caso da China. A China é um país, né? E a China tem dinheiro Não, infinito. empresas chinesas, não, mas o próprio cara da Amazon tá buscando parceiros e diz que em 10 anos vai concorrer. Não vai, cara. Inclusive, quando você lança alguma coisa, você tem uma vantagem absurda, porque pro cara copiar você é mais difícil. Quanto mais tempo você operou, o cara já sabe mais coisas que você conseguiu, seu modelo de negócio é mais conhecido. Mesma coisa de mineração de Bitcoin. Quando você lança uma mineradora nova, aqui é uma coisa que não tem como concorrer. Em 6 meses, bicho, o cara já desmontou, já sabe como é que faz, meu irmão. O Elon Engenharia Musk, reversa pra ele recebeu o primeiro contrato dele foi de 2 bilhões. Foi aquela história lá que ele comprou os mísseis, né? Quis comprar os mísseis da Rússia, a Rússia não quis vender. E ele começou a construir, depois disso, Do zero. ele construiu do zero. Fez o primeiro, explodiu, o segundo explodiu, o terceiro explodiu, só podia lançar 4. Que era, no último deu certo, tá? E aí sim ele ganhou mas ele botou dinheiro dele. Ele não ganhou dinheiro pra sair queimando pra ver se funciona. Não, o Ele dinheiro botou dele não, de investidores, não é isso? Dinheiro dele. De investidores. Existe O dinheiro era dele, o dinheiro era do negócio do PayPal. Isso, mas teve outros sócios, tinha dinheiro de anjo, tinha a zoa toda, da empresa, mas que ele controla. Dinheiro Não, dele também. esse dinheiro Sim. era dele 100%, esse dinheiro, a SpaceX é capital fechado até hoje.
Quem tem dinheiro no capital aberto é a Tesla. Isso, mas capital fechado com um monte de donos. Ele não chega, ele não é o dono único Ele do é negócio. 100% da SpaceX, ele é 100%. Não tem anjo, não tem porra não nenhuma. tem anjo, não tem investidor, não tem nada. Rapaz, eu acho bem difícil, velho. A maioria desses caras Eles altamente tão- qualificados. então, ele botou Você acha, dinheiro você acha dele. que tem dinheiro, a porra toda que não tem equity nenhum nessa Ele porra. não quis. Ele não aceitou. Ele botou o dinheiro dele. Rapaz, é muito difícil ter executivos, esses caras altamente qualificados, você botar um cara desse pra trabalhar 20 horas, 10 horas por dia pra uma porra, sem oferecendo um equity ao cara é quase impossível, Mas no velho. começo, ele fazia isso de ser o engenheiro-chefe. Esse cara, inclusive... Ele assinou todos os teve que projetos atrair, no começo. Ele teve que atrair os caras mais pica da Boeing, da Lockheed, de dentro da NASA, de uma porrada de universidade, largar a carreira acadêmica pra ir trabalhar com ele, não teve ou não? Teve. Como é que esse cara atrai esse cara se não oferecer equity ao cara? Ele ofereceu... Você entendeu o que eu tô dizendo? Ele ofereceu um pagamento não porcentagem da empresa. Ou seja, um pagamento porcentagem do contrato. Ou seja, quanto de mão de obra qualificada foi tirada do setor produtivo da economia para fazer palhaçada espacial? Palhaçada espacial. Palhaçada espacial. Como assim, Me velho? fala como que as palhaçadas, as piruetas do Elon Musk no espaço verteram para o aumento da qualidade de vida gerar da a internet população? e o Pelo amor bico. de Deus, Fala como. A internet em qualquer lugar do mundo agora. Pelo amor de Deus. A gente não tem nada de precisão, nada de eficiência sem os satélites do Elon Musk. Eu não A tô gente falando- não tem agronegócio, depende Não, o disso. GPS existe sem Elon Musk, porra. Não, Sim. o GPS é uma coisa, o sistema, mas quem é que tá colocando os satélites pro sistema usar é o Elon Musk. Não, o GPS, o sistema do GPS já existia antes dele. Sim, eu tô dizendo Isso. assim. Mesmo que não lançasse nenhum GPS, ele não é órbita baixa que tem que ficar trocando toda hora. O GPS é lá em cima, né? Sim, Eles são trocados a cada não sei quantos anos, não é isso ou não? Sim, mas os satélites, na quantidade que precisa, entendeu? Quem coloca, quem faz esse serviço? Ele tá gerando a internet ubíqua. Isso aí eu concordo. Inclusive, o cara que tá em qualquer barco, em qualquer lugar do mundo, conseguir acessar a internet da banda lá, isso aumenta a produtividade de todo mundo no mundo ou não? Com certeza. Não, então, como eu falei, tudo que hoje usa a parte de precisão, a indústria de Tem precisão, o fazendas, por agronegócio exemplo, de precisão, tudo isso depende do Elon Tem Musk. fazendas que podem não comprar o Starlink. Antigamente tinha internet da Hughes, eu não sei se existe no Brasil ainda, que é uma rede bem mais alta que a dele, só que a dele é melhor, é mais barato e funciona em qualquer lugar, não é isso? O que vocês não estão vendo é que eu não estou falando mal de satélites, eu não estou falando mal de GPS, eu estou falando mal da SpaceX. É óbvio que eu gosto de GPS. Eu sou aquele cara que não consegue ir daqui até a casa do vizinho sem GPS. Eu adoro GPS. Eu gosto muito de TV a cabo, de tudo que usa satélite. Eu sou fã da tecnologia. O que eu sou contra são subsídios. Então, existem várias empresas de satélites, de foguetes que são úteis. O princípio e que da são, subsidiariedade e que a igreja defende. Peraí, e que Não é são, isso? Não, peraí. Não, a igreja não defende roubo. A igreja não defende roubo. A igreja não defende matar a virtude empresarial para financiar a ineficiência. Não existe nenhuma encíclica de papa nenhum defendendo subsídio para vagabundo. Então, o ponto é o seguinte, você pega várias empresas de satélite, não vou saber citar o nome exato, mas existem muitas empresas privadas que se financiaram com IPO, com Venture Capital, que não precisaram ficar mamando em subsídio. Mas ele não teve um subsídio direto. Ele fechou Prestou um contrato serviço. prestação de serviço. Esse contrato foi só quando ele conseguiu provar que já estava apto a executar isso e ele entregou o satélite na órbita. Contrato com quem? Com a NASA. Com o governo. Ah, então com o governo, porra. A Amazon também. A Amazon só existe devido a contrato do Mas governo esses americano. pontos estratégicos, como você deve saber, a questão da exploração espacial, armamento de inovação com precisão tecnológica, tudo isso é feito com um contrato com o governo. Leia um livro do Murray Rothbard chamado Ciência e Governo. Ele explica exatamente que o próprio Pentágono fez um estudo mostrando quanto da tecnologia usada As nas Forças armas mais Armadas. avançadas do Pentágono, DARPA, mísseis, o cacete todo militar. E aí o próprio estudo do Pentágono concluiu que a maior parte das tecnologias, e principalmente aquelas que são mais úteis para a defesa militar, vinham de inovações espontâneas na indústria privada. Certo, Agora, mas o você governo imagina- era o cliente ou não? O governo pode... É o cliente por quê? Porque existe um monopólio forçado da defesa. As empresas privadas de segurança são altamente reguladas. Aí entra um outro economista, o Frederic Bastiat. Ele fala, nós temos que saber, como bons economistas, diferenciar o que se vê e o que não se vê. Se não existisse regulação do Estado, existiriam exércitos privados, existiriam empresas de exploração espacial privadas e a tecnologia militar e espacial estaria muito mais avançada do que com esse bando de ineficientes, mamadores de teta. Então é claro que o governo sendo o principal cliente, vai ter um monte de empresas orbitando o governo, mas Você qual não que é o defende resultado o disso? governo sendo ele capaz de produzir, de promover a segurança nacional? Não, por isso que eu sou ANCAP. Eu defendo a privatização da segurança nacional, eu sou Não, anarcocapitalista. pensei que na questão do governo de segurança você defenderia. Não, aí é minarquismo. Território.
fronteiras. Não, você vai pegar a coisa mais importante, que é o armamento e a defesa das fronteiras, vai botar na mão do monopólio, que... Quem tem as armas manda. Aí é Quem tem as armas manda. Você O existe pro minarquismo é Estado ou o ilusão. Estado existe pra você? Quem existe pra quem? Quem tiver as armas vai decidir, não é isso? Ou não? Claro. Vai. Você tem que ter as armas também. Você chega pra um cara que É tem pro monopólio... governo ter mais armas ou a população? Quem tiver mais armas vai mandar, não é isso? Então, É a aí, população. olha por que o cara que defende o Estado mínimo é burro. Porque você chega, ó, o cara é o monopolista da justiça e das armas. Aí você fala, com licença, senhor monopolista da justiça e das armas, você pode, por favor, deixar eu ter a minha iniciativa privada em paz? Aí o monopolista da justiça e das armas vai falar, não. Por que não? A Califórnia é um desarmamentista, não é? É. A Guarda Nacional da Califórnia, pesquisa na internet aí. Tem artilharia, tem tanque, tem helicóptero, tem caça, não é isso? Isso. Eles estão se defendendo de quem? Do governo central, não é isso? Não é isso? Até o estado da Califórnia, que é desarmamentista, pra ele quer tanque, canhão, artilharia, munição pra caralho, não é isso? O Brasil não tô falando tinha de fuzil, isso. não. Tô falando de fuzil, não. Tô falando de caça. Caça, helicóptero de combate, tanque. Tipo assim, a Guarda Nacional de Estados Americanos, como a Califórnia, rapaz, tipo, a força que esses caras têm é comparável rapaz, é capaz dos brinquedos lá serem superiores às forças armadas desse país, meu velho. E a questão, você acha que quem é mais rico, o Brasil ou a Califórnia? Quanto é que você acha que é o PIB da Califórnia? A Califórnia tem um Califórnia PIB é- maior que a França. A Califórnia ela é o segundo maior PIB, né? É isso. Se fosse um país, meu irmão, qual a população de um lugar desse? É uma riqueza absurda, velho. A riqueza absurda. Beleza, Agora- acabou? Tem mais Não, alguma agora pergunta só uma aí? coisa, Vamos mais monetizar? armamentista. Só uma coisinha. Estamos liberados? Tem uma pergunta? Como O é? Brasil tinha isso. muita O Brasil pergunta. tinha força pública. A força pública era comandada por oficial general, tinha canhão, tinha aviação E Getúlio militar. cortou na Revolução Esse de 30. canalha desse Getúlio Vargas que o Rubão lambe o saco dele, acabou com a força Getúlio pública. Vargas não é bom, não. Isso deve ser verdade. O Rubão, Getúlio Vargas não Cara, Acabou entra- São Paulo, entra- velho. acabou, né? Inclusive, São Paulo se revoltou para que a lei fosse cumprida e se lascou, É. não é isso? Diga aí, tem uma pergunta ou acabou? Vamos de Estamos perguntas. liberados? Vamos de perguntas.